Fernando Collor, o presidente Fernando Collor falava da, não sei se lembram, da bala de prata. Lembra? A inflação é um dragão, e nós temos que matar o dragão. Mas nós só temos uma bala, é a bala de prata, e tem que ser um tiro fatal na inflação. Que é um discurso bonito e mentiroso. Mentiroso, porque o tiro na inflação não é um tiro, é um longo esforço de contenção e de trabalho. Que no Brasil, o ponto, digamos, principal, começa em 1994 com a introdução do Plano Real, com a introdução da nova moeda do real. Na verdade, começou antes, em 93, com o lançamento do Plano Real, marcou-se a data da nova moeda, mas então, digamos, em 93 começou o período de lançamento da nova moeda, né, com a URV, que aqui em Minas e no meu estado falava URV, lembra? E de lá para cá, o combate da inflação foi sendo longa, né? Foi todo cuidado. Então, foi lançamento da moeda nova, depois estabilização da moeda nova via controle das contas públicas. Em 99, portanto, 5 anos depois do lançamento da moeda, se introduziu no Brasil o regime de metas de inflação com o Banco Central Independente, que é o regime de política monetária aplicado hoje no mundo inteiro. O mundo inteiro trabalha com esse regime, né, que é esse que o nosso Banco Central faz. O Banco Central dá uma geral na economia brasileira. Se a tendência da inflação é de alta, os juros sobem. Se a tendência da inflação é de queda, os juros caem. Ponto final, e é assim que funciona no mundo inteiro hoje. Esse regime foi introduzido no Brasil em 99 e veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Hoje está implantado. Está tão implantado que todo mundo respeita a independência do Banco Central, a autonomia do Banco Central, e é um regime tão estável hoje que, se vocês forem ver, talvez não exista ministro ou funcionário com cargo de ministro que esteja no mesmo cargo desde o início do governo Lula. O presidente Henrique Meirelles é presidente do Banco Central desde o início do governo Lula. E está lá, não há sinal nenhum de que vai sair, firme, estável, respeitado, e a política dele, com autonomia, vem sendo aplicada. Isso é sinal de estabilidade. Né? Ao contrário desses países que a presidenta Cristina Kirchner tem 4 meses de governo e já trocou o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Isso é sinal de instabilidade. Nomeou e já trocou. Né? Não é o caso aqui do Brasil, que tem uma política monetária absolutamente estável. Isso é também estabilidade da moeda. As contas públicas foram sendo postas sob controle, paulatinamente foram postas sob controle. Controle da dívida dos estados e municípios, controle dos orçamentos dos estados e municípios, do orçamento federal, dos 3 poderes, eliminação dos bancos estaduais, que eram fonte de perder dinheiro, né, fonte de inflação. Por quê? Porque faziam empréstimos, quer dizer, aí inundavam a economia de empréstimos que não seriam pagos. Né? A dívida externa acabou sendo controlada, o comércio externo abriu, as privatizações tiveram um importante papel na economia brasileira. Eu falei que uma das grandes forças de modernidade é a tecnologia da informação. Não há tecnologia da informação sem as empresas de telecomunicação, né, que se instalaram no Brasil com as privatizações. Aberturas ao capital estrangeiro, uma série de reformas que foram melhorando a aplicação do sistema capitalista no Brasil. Isso tudo não é de ontem para hoje. Né? Por exemplo, contas públicas. Né? A prática hoje você faz um superávit primário, receita menos despesa, faz o superávit primário e com isso vai pagando uma parte da conta de juros. O superávit primário foi introduzido em 1998, por ocasião de uma crise. Até lá, o governo arrecadava, gastava tudo e ainda tinha que tomar dinheiro emprestado para gastar um pouco mais e pagar a conta de juros. Só em 98 é que o superávit primário foi introduzido. Em 99, o regime do Banco Central de metas de inflação. Em 99 ainda, o regime de câmbio flutuante. E esse é o tripé da política econômica.
controle das contas públicas com superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação com o Banco Central independente. Esse é o tripé. Tripé que o presidente Fernando Henrique deixou, foi montando ao longo do tempo, e que o presidente Lula pegou, hoje é dele. Você vê pelos discursos dele, ele defende o câmbio flutuante, defende o superávit primário, defende o Banco Central, quer dizer, assumiu inteiramente como sua a política que vinha sendo construída. O que foi um excelente resultado para o país. Porque se vocês olham a Inglaterra, pode ganhar à direita ou à esquerda, o Partido Conservador, ou, exemplo melhor, Estados Unidos. 3 pessoas hoje podem ser presidente dos Estados Unidos. John McCain, conservador, ou pelos democratas, Hillary Clinton e Barack Obama. Aliás, eu estou ouvindo os Estados Unidos, quem que vocês preferem? Hillary ou Obama? Obama. Hillary. Obama, né? Obama. Como eles falam lá, Obama. Bom, qualquer que seja quem ganha a eleição, ou Miss Clinton, ou Mr. Obama, ou Mr. McCain, o que vai acontecer com o Banco Central americano? Nada. Nada. Não vai acontecer nada. O Banco Central americano vai continuar, o Federal Reserve vai continuar trabalhando exatamente do mesmo modo. Isso está na lei. Está na lei. Não acontece nada, não muda nada. Continua do mesmo jeitinho. Reúne comitê de política monetária, decide sobre a inflação, põe dinheiro, tira dinheiro, eleva juro, tira juro e tal, não sei o quê. Mas, Inglaterra ganha o Tony Blair. Depois de anos de governo conservador, ganha o Tony Blair do Partido Trabalhista. O que aconteceu com o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central deles? Nada. Continua funcionando do mesmo jeito, com uma autonomia, certo? Cumpre mandato e tal, não sei o quê. Isso é sinal de estabilidade. Sinal de estabilidade é aquele país eco que troca o presidente, troca tudo. Agora mudou toda a política econômica, aí vem outro. Isso dá inflação, dá desarranjo, etc, etc. Quer dizer, quando o Lula assume e mantém as bases da política econômica, isso significa o seguinte: o Brasil mudou de patamar. Agora, recentemente, aquela agência Standard & Poor's passou o Brasil para grau de investimento, que é países considerados assim da primeira divisão da economia mundial. Uma das explicações é estabilidade política no que se refere à prática de política econômica. Bom, então isso são os grandes avanços do Brasil. Para terminar, por que não está bom ainda? Porque o Brasil demorou para fazer essas reformas. Nós chegamos lá, mas chegamos atrasado em relação a outros países. O Brasil é bem um caso de copo meio cheio e meio vazio. Até aqui nós falamos do copo cheio. Copo vazio é esse aqui. A dívida líquida do setor público no Brasil está em 43% do PIB. É bom. Já foi 65%. Então está legal, a dívida caiu. Mas o padrão é 30%. Máximo 30%. O endividamento na China é 18%, 19%. Isso é dívida do setor público. A dívida bruta, olha lá, nós estamos pior ainda. Dívida bruta, a dívida líquida é as dívidas do governo menos os ativos, como, por exemplo, as reservas internacionais. Agora, dívida bruta, tudo que o governo deve. Repara, nós estamos com a dívida bruta de 65%, não podia ser mais que 30 e poucos %. Carga tributária, esse é o grande aleijão da economia brasileira. Nós acabamos ficando com uma carga tributária de 37%, como parte do ajuste das contas públicas. Como é que se ajusta as contas públicas? 3 jeitos. Aliás, digamos 4.